Tá. Eu vou pedir para você iniciar a nossa reunião. Nós duas? Kátia está aqui. Kátia está aí? Kátia. Bom dia, Kátia. Oi, bom dia, Cris. Bom dia, Pris. Bom dia, amadas. Quer fazer a prece? Não. Você faz a prece muito bem. Eu adoro a sua prece. Principalmente finalzinho é o que eu falo toda noite também. Adoro. Então, antes de fazermos a nossa prece, né, eu separei hoje mais cedo uma página de Minuto de Sabedoria que diz o seguinte: sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada, siga à frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Então, que a gente precisa trabalhar, né? Para chegar no alto da montanha, a gente precisa arrumar fôlego, né? Ter disposição, ter energia, e assim na nossa vida, né? Para superar os obstáculos. Então, assim, querido Deus, né? Vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Nós te agradecemos também, Jesus, por estarmos mais uma vez aqui reunidos em teu nome, Senhor. Que as benesses que forem jorradas sobre nós, Senhor, possa se espalhar por toda a nossa vizinhança, Senhor Jesus. Que os nossos mentores espirituais possam nos intuir para que façamos um estudo bem proveitoso e bem agradável, Senhor, aos teus olhos. E mais, que no decorrer do nosso dia possamos exemplificar com os nossos atos que somos teus seguidores, Senhor Jesus. Agradecemos também a Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima. E vamos pedir aos médicos espirituais que fluidifiquem a nossa água, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, Senhor, te pedimos permissão para iniciarmos mais um evangelho abençoado do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Cristina, tá com o evangelho aí? Eu esqueci de separar. Eu estou com o evangelho, mas pastorino, tá? Então algumas palavras podem ser diferentes. Mas vamos lá. Tá. A ideia é a mesma, né? Lucas 12, 35 a 48. Estejam cingidos vossos quadris e acesas vossas lâmpadas. E vós, semelhantes a homens que vão receber seu Senhor, quando se libertar dos esponsórios, porque, vindo e batendo, imediatamente lhe abram a porta. Felizes aqueles servos que, vindo o Senhor, achar acordados. Em verdade, digo-vos, que se cingirá e os reclinará, e, chegando-se, os servirá. E se chegar na segunda ou na terceira vigília, e os achar assim, felizes eles serão. Isto sabei, que se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não deixaria arrombar sua casa. Também vós estáis preparados, porque na hora que não sabeis, virá o Filho do Homem. Disse Pedro: Senhor, dizes essa palavra para nós ou também para todos? E disse o Senhor: quem, pois, é o econômico fiel e inteligente que o Senhor constituiu sobre sua cria? Digam para dar-lhe no tempo certo o alimento. Feliz aquele servo que, vindo o Senhor dele, encontrarás fazendo assim. Verdadeiramente, digo-vos, o constituirá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disser em seu coração, meu Senhor demora a chegar, e começar a bater nos criados e criadas, e começar a comer e beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não aguarda e na hora que não sabe, e o cortará ao meio, e porá a parte dele com os infiéis. Mas aquele servo que, sob a vontade do seu Senhor, e não se preparou, nem fez segundo sua vontade, será castigado
com muitos açoites. Mas quem não soube e fez coisas dignas de açoites, será castigado com poucos açoites. A todo aquele a quem muito é confiado, muito mais lhe será pedido. O que eu separei, tinha muita coisa para falar, mas não dá para falar tudo, né? Então eu escolhi lá, e é do Livro de Esperança de Emmanuel, né? Psicografia de Chico Xavier. O número desse capítulo é o 57, que fala assim: para e pensa. Aí primeiro, sempre Emmanuel fala um trechinho do Evangelho de Jesus, depois que ele começa, né? Aí está assim: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Jesus, Lucas 12:48. Aí cita um pouquinho do Evangelho, segundo o Espiritismo. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. Capítulo 18, número 12. Se a perturbação por ventania gritante ruge a porta, não te entregue aos pensamentos desordenados, que as aflições e temores te surgiram à alma. Para e pensa. Escorregaste no erro e experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, como se te imobilizasses na vertigem permanente da queda? Aceitaste o alvitre de ilusões ardilosas e tomaste caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador, no rumo do abismo? Superestimaste as próprias forças e assumiste compromissos acima da própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente aguilhoado num teste de competência, para o qual se encontra ainda imaturo. Vistes companheiros queridos, internados em labirintos de sombra, assestando baterias contra a lógica, a te depreciarem o culto, a sinceridade e trazes, por isso, o coração arpoado por doloroso desencanto. Sofreste perdas consideráveis e guardas o espírito, a feição de barco à matrorca. Distorcertes o raciocínio, sob o efeito de palavras loucas, desfechadas no ambiente em que vives e cambaleias, qual se tivesse o ânimo ferretoado por dardos de fogo e fel. Recorda, porém, que pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento do dever a cumprir. À vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será verdadeira renovação para o bem, não à custa de compressões exteriores, mas se projetarmos ao tear da vida, o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. Então, aqui tem até a ver com a página de abertura, né? Emmanuel vem falando que a gente passa por uma série de dificuldades, né? E às vezes a gente esperneia, eu falo que às vezes a gente faz pirraça, né? Mas para a gente resolver o problema, nada disso resolve. Resolve a gente entrar no nosso íntimo, lembrar que Deus está conosco, né? Entrar em mudar a nossa vibração mental, pedir a Jesus, aos mentores espirituais, né? A um ser supremo, pedir a Deus, né? Sabedoria para poder lidar com aqueles problemas, né? E poder chegar lá no alto da montanha, que vinha falando lá no estudo do Pastorino. Não vou falar mais não, vou deixar vocês falarem, depois eu complemento, que eu peguei mais outras duas partes de um livrinho de Caibar Schutel. Mas aí depois eu falo. Pode complementar já. Pode falar? Sim. Eu estou com medo por causa do tempo, que eu achei bem interessante. Um fala no geral, que é assim, o livro é de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. No item 16 é algo geral,
É assim, parábola dos servos bons e maus, mas eu não li tudo não, porque é muita coisa. Eu peguei só uma parte, mas fala de todas as parábolas em si, serve de ensinamento. Né? Todas as parábolas de Jesus são exortações, convites, conselhos, mandamentos para a observância dos seus ensinos, mas exclusivamente dos seus ensinos desembaraçados dos enxertos humanos e dos preceitos e dos mandamentos da igreja de pedra. Então, o Espiritismo vem descortinar isso tudo e eu achei bem interessante. O outro que eu peguei uma parte é do servo invigilante. Ele diz assim, em linguagem evangélica, servo vigilante é o que estuda, é o que pesquisa, perquire e de candeia acesa, isto é, com entendimento aclarado pela compreensão dos fatos que observou e dos estudos que fez, ilumina-os que lhe estão próximos, ensinando-lhe o caminho que vai ter a Deus, que não pode ser o outro que o caminho da caridade, bem compreendida como ensina o Espiritismo. E aí, para fechar, eu ainda peguei uma outra partezinha que eu tinha esquecido, e eu deixei anotadinha aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, no item, né, o que fala lá, o capítulo é muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. O ensino dos Espíritos desenvolve e comenta o que Jesus nos ensinou, e está disponível para todos, letrados ou iletrados, crédulos ou incrédulos, cristãos ou não, pois os Espíritos se comunicam em toda parte. Né? Então, os Espíritos se comunicam em todos os locais e vão nos dando as informações, né? Vem clareando o que Jesus nos ensinou. Tá bom? Eu acho que eu falei demais, gente. Fiquei preocupada com o tempo. Falou nada, que isso. Perfeito, Você trouxe alguma coisa, Cátia? Eu posso iniciar aqui no Pastorinho? Não trouxe nada, não. Só trouxe eu mesma. Tá, então depois a gente comenta. Deixa que eu ainda sou uma neófita. Então só estou aprendendo, ouvindo. Esse ensino é um pouquinho longo mesmo, é uma parábola assim que tem... Eu tentei resumir o máximo possível, mas mesmo assim ainda é bastante coisa aqui, mas vamos lá. Naquela época, era comum que, na ausência do chefe das grandes casas, que um servo ficasse encarregado do resto da criadagem, como uma espécie de mordomia. Seria o mordomo da casa, né? Desse exemplo vale-se Jesus para opor dois comportamentos extremos. O bom servo, que age corretamente, e o mau servo, que, saldo ao poder, trata violentamente seus antigos companheiros para demonstrar a força da posição que lhe foi atribuída. Em Lucas, o conselho de manter cingidos os quadris e acesas as lâmpadas exprime o estado de vigília, pois para dormir soltavam-se os cintos e apagavam-se as candeias. De passagem, aparece o exemplo do dono da casa, que não sabe a hora em que virá o ladrão, que arromba a casa para entrar, tal como o homem novo, que penetra inopinadamente e, roubando do homem velho todos os bens perecíveis, inclusive matando-o definitivamente. A cada novo passo que temos diante dos olhos, compreendemos que a interpretação que vimos dando plenamente se confirma. A criatura deve permanecer espiritualmente desperta, com os quadris cingidos e a lâmpada acesa, embora até mesmo a parte material do corpo físico possa adormecer-se no sono noturno, restaurando-se das lutas diárias. Mas o espírito não. Esse deve manter-se acordado, em oração mesmo nas horas de repouso corporal. Lucas fala do regresso do Senhor nos esponsórios. Aqui os esponsórios, falar de maneira mais simples, são as bodas, o retorno do Senhor das bodas. Mas que sentido profundo terá essa expressão? Carl Jung relaciona as núpcias, ou seja, as bodas, né, como a união total e interna da parte feminina do homem com seu espírito, ou seja, a unificação do eu personalístico com o eu individualístico ou profundo. Os místicos sempre preferiram a figura das bodas como a mais representativa da realização da vida,
A alma rende-se ao chamado do bem-amado e, finalmente, abraça o amor perfeito. Ora, inicialmente ocorre a união do eu pequeno com o eu grande. Aqui a gente pode interpretar esse eu pequeno, o eu personalístico, e esse eu grande, a individualidade profunda. Da personagem com a individualidade. Do espírito com E minúsculo, com o espírito com esse E maiúsculo. Quer dizer, o espírito seria aquele momentâneo da nossa existência única, encarnada, com esse espírito eterno que somos nós, antes e depois dessa vida. Com o eu superficial, com o eu profundo e verdadeiro. Só depois desse processo de unificação íntima, nas bodas místicas, é que ocorre a grande descida da graça, a manifestação do Pai na alma, a absorção do ser pelo Verbo Criador, a total cristificação do homem. No segundo passo, surge o homem integral, o homem novo, que é o filho do homem, a criatura transubstanciada como o trigo em pão. Constitui esse o passo final da evolução humana no planeta Terra. Aí depois daqui, ele vai citar Jesus, dando esse passo final, quando a gente fala que foi um momento de formatura dele, que é essa descida e essa entrega da própria vida na crucificação por nós, né? Aí ele vai falar também que, no sentido de interpretação quanto ao espírito preso na matéria, a libertação das bodas seria o desprendimento espiritual real do domínio dos veículos menores, que seria o físico, as sensações, as emoções e o intelecto, para entregar-se aos veículos maiores, que seriam a mente, o espírito e a centelha divina. Todos devem estar preparados e despertos para receber o Senhor, ou seja, o espírito, ou seja, libertar-se às influências materiais, às emoções, ao intelectualismo horizontal. Aqui eu parei um pouco para pensar o que seria esse intelectualismo horizontal. Então, eu cheguei à conclusão seguinte, que quantas filosofias, estudos, toda a intelectualidade que ela não leva em consideração a espiritualidade. Quantas filosofias que a gente vê que elas têm essa coisa da horizontalidade no sentido de abarcar somente a vida material. Então, essa intelectualidade horizontal seria isso, aquela que só leva em conta todos os fenômenos apenas materiais. Tá? Ao desapegar-se de tudo, o espírito dá uma guinada de 180 graus, saindo das trevas para a luz, e durante algum tempo sentir-se-á ofuscado pela claridade, até poder firmar-se no novo plano evolutivo que atingiu. Esta instabilidade pode durar várias encarnações, até que o espírito consiga tomar seu impulso definitivo em direção ao próximo degrau evolutivo. Aí ele fala aqui dessa coisa de quando a gente percebe e decide e quer já desprendermos de tudo, dessa influência material. Mas a gente não consegue isso de uma vida para outra, numa vida só. A gente vai estar sempre oscilando nisso, momentos de desprendimento, de conseguir não sofrer essa influência, mas momentos de sofrer essa influência. E ele coloca que, para esse total desprendimento, vão precisar de várias reencarnações, até que a gente consiga estar totalmente desprendido da vida material. Pedro indaga seu ensino para os discípulos daquele colégio iniciático ou para todos, e a resposta indireta deixa claro que para todos os servos fiéis, isto é, para todos que sintonizarem com Cristo. Quanto ao servo infiel que será cortado ao meio, podemos interpretar como aqueles que negam totalmente o seu eu profundo, o seu espírito, e vivem apenas para e pela vida material, e terão sua parte com os hipócritas, seres que representam ser criaturas humanas, mas não o são em sua essência. A estes estará destinado o cenário de lamentações e dores atrozes, porque de qualquer forma o intelecto sentirá o desfalecimento total da personalidade, que perdeu preciosa oportunidade de evoluir com o espírito, e que por isso foi por ele abandonada, a fim de construir outra personagem mais responsável que melhor responda à sua ânsia evolutiva.
eis que novas lições surgem do mesmo texto antigo dos evangelhos, abrindo horizontes inesperados para todos, que passamos a ver imensas riquezas guardadas durante séculos nos cofres da letra, para que a seu tempo fossem abertos e desvendados o segredo da lição ali encerrada. Bendito seja o Pai, que a todos nos ilumina. Achei esse final lindo aqui, como é que ele coloca, que é aquilo que a gente vem falando há muito tempo, que o Evangelho tem vários matizes, que o primeiro e o mais superficial é o apenas moral, mas que a gente vem descobrindo através dos nossos estudos que existem outras interpretações mais profundas de tudo isso. Mas desse estudo do Torres Pastorino aqui, segundo essa parábola, acho que fica de muito importante isso, que essa decisão, né, de ser o servo fiel, ele coloca bem claro, por mais que a gente decida, a gente tem que ter essa paciência de saber que a gente vai sim falhar de vez em quando, vai retornar, que não é uma ruptura assim, de um momento para outro, a gente vai oscilar, mas a tendência é voltando àquilo que você também trouxe, que nunca é de graça, do minuto de sabedoria inicial, persistir no caminho de querer evoluir e se manter nisso, se perdoando pelos deslizes que vão ocorrer até que a gente esteja totalmente liberto dessa influência material que nos cerca, né? Vamos abrir para os comentários gerais, meninas. Kátia, aí. Como nós faríamos para nos desprendermos, né, da materialidade? Como é que a gente faz? Simplesmente, como a gente tem o conhecimento dos princípios espíritas, da coisa fora da caridade e nossa salvação, tudo aquilo que a gente vem estudando no Evangelho, é simplesmente isso. Quando nós somos espíritos encarnados, mas na hora das grandes decisões e até das pequenas, a gente, antes de tomar uma atitude ou qualquer coisa, considerar isso está de acordo com as leis do Evangelho. Eu estava até comentando com a Pri que ontem eu perdi a cabeça com uma turma assim, que estava demais, e de repente eu me permiti, eu nem diria me permitir, eu simplesmente tive uma explosão mais de raiva e tudo mais. Foi um momento em que o quê? O mundo material falou mais forte sobre mim, porque o certo, se eu já tivesse esse controle, era parar, pensar, respirar fundo e agir de outra forma e não me permitir uma explosão de raiva. Então, é isso, o externo, o mundo material me mandou um estímulo e que eu não passei pelo filtro do Evangelho para responder àquele estímulo. Então, na realidade, é isso, quando a gente tem que, conscientemente, porque não é uma coisa que a gente está acostumado com isso, né, Kátia? A gente vem vivendo a nossa vida sempre dominada pela matéria. Então, a nossa primeira reação vai ser sempre essa instintiva, emocional, de sensações, etc. A gente agora, que começa a ter um pouco de consciência, ter a vontade, a determinação de passar primeiro pelo filtro do Evangelho para saber qual é o melhor jeito de agir, entendeu? É uma vigilância constante, é monitorar-se, é principalmente tentar dominar as nossas emoções, porque geralmente as nossas emoções não respondem bem às coisas, e saber existir mesmo, é um ato de autodisciplina. Autodisciplina para agir de acordo com o Evangelho. Concorda, Pri? Mas não seria necessário essa explosão, Cris? Até mesmo para poder ter o respeito, não. Entendeu? O que acontece, Kátia? Eu sou professora, esse professor Fundamental 2 pré-adolescente, sempre dá problema. Mas, geralmente, como eu acho? Quando o aluno está perturbando minha aula, eu fico, fulano, vem comigo. Eu tiro ele de sala e eu falo sozinha com ele, nós dois, eu coloco para ele por que ele não deve agir assim. Quando eu tenho uma explosão de raiva com um aluno dentro da sala de aula, eu estou expondo ele a toda a turma.
Eu estou, de certa forma, agredindo ele, porque eu estou expondo ele a toda a turma. Ele está, tipo assim, Mas passando ele também vergonha. não te agrediu com a Mas postura dele, ele é Cris? uma criança, ele não é uma pessoa formada, ele não está estudando evangelho como eu, ele não se decidiu ainda, como eu, a dar um próximo passo. Eu não quero mais viver essa vida de ação e reação, e tipo assim, uma ação desagradável gera uma reação desagradável. Eu não quero ter umas reações desagradáveis. Eu quero, sim, agir de maneira calma e tranquila e ser um exemplo para eles disso, sempre de equilíbrio, não de alguém que, de repente, pode ter uma reação destemperada. Não é necessário, de forma alguma não é necessário. A gente levar assim para o modo mais radical, que é o modo que a gente está estudando. Cristo não foi espancado, xingado, etc., e ele devolveu isso? Ele não devolveu, ele perdeu a autoridade dele por isso? Não, ele possui autoridade sobre toda a criação desse planeta, justamente porque ele não devolveu. Se ele devolvesse a agressão que ele recebeu, provavelmente ele não teria essa autoridade que ele tem, porque ele estaria indo contra aquilo que ele pregou, de amar até os inimigos. Entendeu? Então, eu tenho que estudar muito, aprender muito e reencarnar mais 500 vezes. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Porque eu era o capeta como professora, entendeu? Todos nós, Kátia. Todos nós. E o ser humano tem uma coisa muito que a gente, desde pequena, criada é o seguinte: não leva o desaforo para casa. E se coloca Isso. de não leva o desaforo para casa como se fosse uma coisa boa. Sabe? Como se fosse, como é que eu sou forte, como é que eu tenho uma personalidade forte, que eu não levo o desaforo para casa. E a gente deixa de ler que, na realidade, isso é uma questão de orgulho. O desaforo, na realidade, é um orgulho ferido. Nada mais do que isso. Alguém feriu o seu orgulho diante do outro. Até se o desaforo for feito só entre duas pessoas, ou ninguém souber, de repente nem se tem tanta necessidade de reagir quando é um desaforo em público. Justamente, É a coisa do preservar a personalidade, a minha personalidade forte. E o que a gente vem estudando todo esse tempo? Na realidade, essa personalidade tem que morrer, tem que desaparecer para dar lugar à individualidade. O que é? Meu espírito eterno. Meu espírito eterno que olha esse desaforo como, na realidade, um pequeno deslize do meu colega que está envenenado pela raiva, pelo orgulho ou por qualquer coisa. De que tem que chegar esse meu colega como alguém que está em desequilíbrio, que precisa de ajuda e não de reação. Mas eu estou falando isso, mas pode ser que amanhã ou depois eu também não leve o desaforo para casa, porque é isso que eu estou falando, que o pastorino falou. A gente decidir a coisa, querer fazer a coisa, não quer dizer que a gente vai conseguir fazer 100% sempre. Nós estamos em processo. E a gente vai precisar de algumas encarnações para chegar nesse ponto, por exemplo, de um Gandhi, de um Chico Xavier, de um Cristo, São Francisco, que nunca devolviam agressão com agressão. Pri, estou falando muito, por favor. Muitas encarnações. Muitas. Ajuda, Pri. Está todo mundo no mesmo barco. Você, conforme foi falando, eu lembrei. Né? A gente tem esses ataques de fúria, esses acessos, e a gente não deve tê-los justamente por isso, porque cada vez que você fala que não vai levar o desaforo para casa, você está colocando a sua parte, vamos dizer, animal à frente da parte espiritual. Né? Você não está se elevando. E o que Cristina falou, né, a respeito de Jesus, a gente sabe, Jesus, né, nós não estamos nos comparando com Jesus, que ele está, muito acima. Mas a gente tem que ir treinando, né? Mas às vezes a gente tem deslizes, né? Escorrega, eu falo que a gente escorrega, mas aí limpa o joelho e continua a caminhada, porque a gente não pode entrar na vibração do outro. Por isso que esse exemplo que você deu aí, Cristina, tem tudo a ver com o nosso estudo, né? Porque ele vem falando da questão que a gente tem que ter a nossa lâmpada acesa, né? A questão do vigiar e orar o tempo todo. Por quê? Porque os nossos pensamentos, quando o aluno fez isso e você entrou na vibração dele, né, você respondeu conforme ele falou. Se você fosse de uma outra maneira, você não iria não estaria conectada a essa vibração e agiria de outra forma.
né, com toda uma questão da moral mais elevada. Isso, conforme você falou, um processo. Então, vamos dizer, se isso, de repente, eu fazia todas as vezes que aconteciam, agora eu não faço todas as vezes, eu faço quase sempre. Mas é um processo, né? E depois eu vou diminuindo. Na maioria das vezes, algumas vezes, quase nunca, até não fazer. E aí eu lembrei daquele... Eu esqueci o nome dele, mas da frase que gentileza gera gentileza. Então, se você quer estar num ambiente harmônico, num ambiente com uma energia boa, você tem que propagar energias boas. E não, né, independente do que aconteça no exterior. A gente sabe que o exterior acaba nos afetando, mas a gente tem que estar com esse nosso interior conectado com Deus, né, para a gente poder enviar energias boas por onde nós chegarmos, né, não entrando nessas questões. E aí eu lembrei também da questão do Espiritismo, né, que fala, primeiro, nem Espiritismo, foi Paulo que falou primeiro instruí-vos, instruí-vos e amai-vos, né? Então, primeiro a gente tem que estudar, né? Saber tudo o que Jesus fazia, né? Entendendo, conforme vem falando aqui na questão das parábolas, não como a igreja da pedra, né? Não como o mandamento da igreja da pedra, não sobre o olhar humano, mas sobre o olhar espiritual, para a gente poder fazer o uso disso. Porque aí, quando você sabe o que se deve fazer, você vai treinando, né? Então, primeiro você estuda para saber o que deve fazer. E depois você acaba amando no sentido amplo, né? Fazendo o que Jesus queria que fizesse. E conforme você falou aí, Kátia, da reação da explosão, a gente pode lembrar, né? Como eu devo proceder? Jesus faria assim? Ou melhor, ou eu gostaria que o outro respondesse dessa mesma maneira? Eu não gostei como ele me tratou, né? O aluno me tratou de uma forma que eu não gostei. Eu vou tratá-lo da mesma maneira ou vou tratá-lo da forma que eu gostaria de ser tratado? Não, são coisas para reflexão. Eu sei que a gente faz uma porção de coisa. Em sala de aula também tinha meus ataques de loucura que eles tiram a gente do sério, né? Você sai... Mas eu ia falar isso que você falou. Na dúvida, é só pensar o que Jesus faria. Ou seja, não sabe como fazer, não tem foco, pensa isso. Na dúvida, faz isso. Mas voltando, a gente vai errar de vez em quando, não tem jeito que saiba se perdoar, mas saber que a gente está em processo e, principalmente, quando a gente errar, reconhecer que errou, lamentar o fato de ter errado e querer, sim, melhorar e agir diferente da próxima vez. Eu acho que essa aí é a chave de tudo. Pri? Porque quando você vê que fez errado, você já está um passo, né? Você antes fazia e se comprazia com aquilo e achava legal. Não, eu não trago desaforo para casa. É assim mesmo. Agora não. Eu não trouxe o desaforo para casa. Poxa, eu podia ter resolvido de uma outra forma. Então, você já viu a mudança aí, né? Tudo muito lento, mas a mudança vai acontecendo. E assim, o que eu achei mais formidável do estudo, cada dia eu fico mais maravilhada, né? Mas conforme eu abri a página, né? Porque sempre antes de eu abrir a página de Pastorino, eu faço isso mais cedo. Mas eu peço, né, aos mentores que vou dar uma lida no estudo, né? Terminar, fechar o estudo, aí peço uma página que esteja de acordo com os nossos corações. E o de hoje veio assim, dentro do estudo. Sim. Geralmente vem casando bem, né? Mas hoje veio bem. Vem, mas tem vezes que vem muito mais, né? Tá assim, tá o neon piscando. Pri, a gente está com menos 5 minutos, eu vou pedir para você encerrar rapidinho. Fazer a prece. Se der tempo, eu escolho outro estudo, senão eu coloco no grupo a gente, tá? Mas, por favor, faz a prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Jesus, porque o Senhor nos falou, se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. E agradecer pela benesse da tecnologia, porque cada um em sua casa consegue fazer um estudo, consegue se reunir e propagar essas palavras de amor, de paz e de harmonia, Senhor Jesus. Mas vamos te pedir, Mestre,
porque somos pedintes. Vamos pedir que o Senhor abençoe os nossos lares, que o Senhor abençoe os nossos corações, abençoe toda a nossa vizinhança, Senhor. Abençoe aqueles irmãos que estão nos hospitais ou que estão em home care, aqueles irmãos que estão nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, em situação de rua, Senhor. Abençoe a cada um. Abençoe, Senhor, aqueles que ainda não têm a semente dos teus ensinamentos no coração e, por isso, desconhecem a verdade que liberta. Senhor, abençoe também os nossos inimigos, porque eles também precisam de ti, Mestre amado. Abençoe os governantes de cada nação, para que possam fazer o melhor pela sua população. Abençoe, Senhor, aqueles irmãos que estão lá na Ucrânia, em situação difícil, e toda a redondeza, Mestre amado. Os irmãos que passaram mais uma vez pelos problemas da chuva essa semana em Petrópolis. Abençoe a cada um, Senhor, que possamos entender que tudo que nos acontece é sempre para o nosso bem, mesmo que não entendamos no momento, porque o Deus é o nosso Pai de amor eterno, infinitamente bom e justo, e não permite que uma folha caia sem a sua permissão. Então está tudo no controle. Obrigada, Jesus, por comandar o planeta. E assim, vamos pedir a tua permissão, Senhor, para finalizarmos mais um estudo abençoado, pedindo que o Senhor fique conosco, ou melhor, que fiquemos conectados, vigiando e com a nossa candeia acesa em cada instante de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Pri. Aí, como era pouco tempo, enquanto você estava fazendo a prece, eu tomei a liberdade de abrir aqui, porque eu estou com a Bíblia aqui na mão, e já escolhi, tá? A gente, então, vai fazer Lucas 15, de 3 a 7, que é a parábola da ovelha perdida. E, novamente, eu quero agradecer a vocês a presença. 3 a 7? Lucas 15, de 3 a 7. Mas eu vou botar no grupo direitinho, tá? Aí, agradecer a presença de vocês, agradecer por mais esse bom estudo, né? E pedir também que a gente consiga se manter conectado, né? Na mesma vibração durante essa semana. Meio de semana, né? Agora a gente fazia na segunda, agora a gente faz nas 4, mas não faz diferença se é segunda ou quarta. É uma semana até o próximo estudo, que a gente se mantenha conectado e percebendo essas sincronicidades, como foi, que você, poxa, sempre acontece, mas hoje foi mais claro essa coisa da página do Pastorino do Minuto do Evangelho, Minuto de Sabedoria, com o nosso estudo, que casou perfeitamente. Essa coisa de manter-se no caminho, não desistir, perseverar, porque só nós mesmos que vamos construir a nossa evolução e, construindo a nossa evolução, construir a nossa felicidade. Perseverança, manter-se no caminho. Querem dar uma palavra?